Ela, Maraísa Cavalcante, ela que é nutricionista. Tem Instagram, Maraísa? Tenho sim, Qual o Instagram? Maraísa Nutricionista. Arroba. Maraísa Muito Nutricionista. bem, pessoal. Já quem quiser algumas informações depois também, você vai lá no arroba Maraísa Nutricionista. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa Agora Master. Boa tarde, eu fico muito feliz em sempre estar aqui, né, na Master, fazendo parte aqui um pouquinho, para compartilhar um pouquinho também dos meus conhecimentos, né, com o público de vocês. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Acompanhado mais uma vez do seu marido, sempre presente. O nome dele? O Einer. O N? O Einer. O Ener. Seja bem-vindo também você, meu irmão. Fique à vontade aqui nos nossos estúdios, tá bom? Deixa eu entrar logo nessa questão. Acho que é muito importante salutar essa questão. Que a gente começa hoje, hoje e amanhã. Hoje começa, hoje de fato, como diz, aspas, a ceia de São João. E amanhã é o resto de ontem, vai ser o resto de hoje, por exemplo, né? Que muita gente vai tomar o café, né? Vai comer aquela sobrinha que temos, né? Primeiro, antes, porque assim, eu vou levantar a questão da quarentena, mas eu vou logo para essa questão, que eu acho que é a questão que muita gente está em casa já preparando sua comida de milho. Quais são as dicas? Porque, querendo ou não, é muito doce, né? Tem muito doce também. Tem gente que é diabético, tem gente que tem vários problemas. Como é que a gente pode começar a orientar o nosso telespectador nesse período aí que as comidas são maravilhosas? É verdade, não podemos negar que a comida de milho é muito boa É verdade. realmente, né? Então, sempre tem algumas pessoas que têm algumas patologias que realmente não devem exagerar ou devem até mesmo evitar, dependendo da condição que essa pessoa se apresente. Mas o que eu sempre digo, o equilíbrio e a moderação, ele fala por si só. Nós não podemos deixar também de nos privar uma vez no ano. Tem essa festividade de São João, então uma vez no ano, por que não eu provar daquela pamonha, provar daquela canjica? Então comam, gente. Pode comer, porém, com cuidado, controle. Se você comeu ali um pedacinho da pamonha, você já está satisfeito, então saia de perto. Né? Não vamos ficar ali próximo a todos aqueles alimentos. Mas se ela vier atrás de você, porque sempre vem um parente que é o chato da história, que ele fala assim, oh, nossa, como tá gostoso isso, aí você diz, obrigado. Cara. E aí, assim, nesse momento, o que substitui uma água, um copo de suco, para tentar disfarçar aquele momento, seria interessante isso? Seria. A hidratação, nesse momento, é essencial para reduzir até a vontade, né, de comer mais. Então, quando a gente toma bastante líquido, então a gente fica realmente com o estômago mais cheio, então vai, sim, diminuir esse consumo dessas comidas. Mas aí o preparo, você pode ter um cuidado, né? Diminui um pouco a quantidade de açúcar que você vai colocar na canjica ou na pamonha, para as pessoas que têm problemas de diabetes. Substitui por um adoçante natural, como o xilitol, para o preparo dessa comida, né, de milho. Ou então realmente reduz. E se o familiar realmente for atrás de você com essa comida, então coloque na sua mente qual é o seu objetivo, o que é que você realmente precisa. Se você aquele alimento vai fazer parte, realmente precisa comer mais do que você realmente deveria, então a gente tem que ter uma conscientização, né? Vamos lá, deixa eu só, existe algum tipo de o cuidado com o milho, tem alguma coisa ou não? O milho é saudável? Como é que funciona também esse tipo de situação? O milho, a maioria do nosso milho, né, ele é transgênico. Então, o interessante é que nós optássemos pelo milho orgânico. Onde é que a gente acha esse milho orgânico? Nas lojas de pequenos agricultores, que aqui a gente tem bastante. Né? Tem as feiras de orgânicos. Eu sei que nesse momento está bem reduzido, mas se você entrar na internet, eu mesmo já entrei, e tem sim como entrar em contato com vários produtores, né, pequenos produtores que vendem o milho orgânico. Então, seria uma melhor opção do que você estar utilizando um milho transgênico. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas o milho é saudável, ele é fonte de fibras também. Então, a gente pode consumir com moderação. E se tiver como
optar pelo orgânico, melhor ainda e mais saudável. Muito bem. A gente está tratando aqui, principalmente dessa quarentena. Já estamos flexionando, já está tendo algumas flexibilizações, está. Mas bares e restaurantes ainda não. Está tendo muito do drive-thru. Aonde é que eu quero chegar? Muita gente tem utilizado pela questão da ansiedade, né? Eu posso dizer com causa própria, né? Mas o meu vai ao contrário. O meu agora não está batendo tanta fome, está batendo para eu não comer, né? E eu tenho tido uma certa dificuldade. É uma questão bem particular. Antes eu tinha vontade de comer excessivamente. Hoje nem tanto. Hoje eu estou reduzindo até o período que me permite fazer isso. Mas como a alimentação pode, nessa questão, contribuir para diminuir essa ansiedade? Já que, aí eu fico na questão, existem os iFoods da vida aí que está facilitando muito, muito, muito mesmo a pessoa a comer, a se alimentar. O pessoal pensa, não, mas eu queria que tivesse flexão aí dos restaurantes. Eu fico imaginando, se o povo está comendo o que está comendo no iFood, meu amigo, iFood e aí esses aplicativos de entrega, é uma coisa exorbitante, não tem condições. Então, está tendo também muita facilidade para o povo comer. Quais são as orientações também, essas dicas aí para diminuir, né, para, querendo ou não, não se entregar a esse tipo de aplicativos que nos facilitam muito a gente a comer muito nesse período que nos permite também ter muita crise de ansiedade. Como é que a gente pode ter isso aí? Certo, vamos por partes, né? Faça à vontade, a semana. Eu pontuei vários temas aí para você ficar bem à vontade mesmo, para o nosso telespectador, tá? Realmente, nesse momento, a facilidade da comida pronta, de você ligar e pedir um alimento que realmente, muitas vezes, ele vem com muitos produtos industrializados dentro dele, é muito fácil. Você pega ali o seu celular e liga e a comida chega até você e você não precisa nem levantar da sua cadeira, né? Porém, isso não é interessante para o nosso organismo, né? O que é que me vem à mente agora? Que a gente está perdendo muito o valor do que é o alimento para o nosso corpo. O alimento, ele serve para nutrir as nossas células, ele não é para nutrir emoções, né? Geralmente, quando a gente come com esse tipo de ansiedade, esses alimentos, então a gente está se desvinculando do que realmente serve o alimento para a gente. Então, seria interessante, sim, a gente começar a preparar o nosso alimento em casa. Muita gente está com muito tempo, né, em casa, tem tempo de preparar o seu café, de preparar o seu jantar, e comer até de forma saudável é mais barato do que você estar pedindo comida por aplicativo. Então, um ponto que liga muito ao outro é que quando a gente come muitos alimentos que causam inflamação, como, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, como vem lá na carne de hambúrguer, na salsicha lá do cachorro-quente que pediu, nos temperos, nos molhos que vêm nesses fast foods. Então, eles acabam inflamando ainda mais o nosso corpo e aumentando ainda mais a nossa ansiedade. Então, nós precisamos ter cuidado. E com relação à ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente lembra de neurotransmissores. Quando a gente está muito ansioso, que a gente vai ao médico e precisa de utilizar-se de uma medicação, o que é que acontece? O médico, ele prescreve, dependendo de cada caso, é um caso, uma medicação que vai modular esses seus neurotransmissores para que você tenha, se sinta melhor, você fique mais alegre, mais disposto. Isso é tudo uma questão de modulação de neurotransmissores como serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que nos deixam alegres. Então, quando a gente está com esses neurotransmissores abaixo do normal, a ansiedade vem, a tristeza vem. E o interessante é que nós conseguimos a dopamina como uma fonte também presente nos alimentos. A serotonina também pode estar presente nos alimentos. E quais alimentos seriam esses, gente? Fruta e verdura, eu sempre vou falar disso aqui. Os alimentos que têm dopamina, que é aquele neurotransmissor que nos deixa alegres, e quando ele está em baixa, geralmente a pessoa fica com muita vontade de comer doce, né?
muita gente vai se identificar. Então, o abacate é uma fonte de dopamina, a banana também, a casca da banana, a laranja é uma fonte de dopamina. Então, nós encontramos essas substâncias nos alimentos. Isso é maravilhoso. E a serotonina também, que é esse neurotransmissor que vai nos deixar felizes, animados, motivados, né, com a nossa função lá cognitiva a todo vapor. E a gente também encontra fontes de serotonina nos alimentos, no abacaxi, no maracujá, no kiwi, na banana. Então, nós precisamos modular isso dentro do nosso corpo para que a gente consiga reduzir a nossa ansiedade. Quais são os pontos relacionados à alimentação que devemos focar neste momento de quarentena? A gente falou aí muito nesse período de ansiedade, mas, por exemplo, muita gente... As comidas mais fáceis seria o quê? Arroz, um macarrãozinho, o cara faz ali, né? Bota um molhozinho industrializado, às vezes, que é mais fácil ainda. O que fazer nesse momento? Quais são as alimentações? Aquela regra de 3 em 3 horas é válida ou não? Como fazer, doutora? Essa regra de 3 em 3 horas não precisa ser aplicada a um público geral. Isso depende muito da pessoa, do paciente. Eu mesmo avalio primeiro como é a alimentação do meu paciente para poder realmente prescrever um tipo de alimentação. Porque nem todo mundo consegue comer de 3 em 3 horas. Isso, sim, e já tem estudos que mostram que isso realmente não é um padrão para todos, né? Então, a gente realmente não precisa comer 3 em 3 horas. Isso deve ser avaliado. E, nesse momento, a gente tem que se atentar aos alimentos que aumentam a nossa imunidade, né? Seria muito importante. Principalmente alimentos que sejam fontes de vitamina D, vitamina C, vitamina E, minerais como zinco, selênio, a vitamina A é interessante também nesse momento. Então, o que é que a gente tem que comer? Fruta cítrica, vai lá no momento do almoço, né? Não precisa comer arroz junto com macarrão e molho industrializado. Como arroz com feijão, um frango, uma porção de salada, já é um almoço perfeito. Sem esquecer de colocar um limão ali no meio do seu almoço, uma rodelinha de abacaxi, para que ajude na sua quantidade de vitamina C durante o seu dia e ajude também na absorção de ferro. Então, uma alimentação limpa e equilibrada faz muita diferença. E quem tem dificuldade dessa alimentação saudável? Quem tem dificuldade com o tempo e adicionando esses alimentos aí aos poucos na sua rotina alimentar, se torna assim um hábito. Eu já tenho pacientes que são assim, que às vezes não comiam nada e hoje já comem verdura, porque a gente vai inserindo aos poucos. E isso acontece muito porque... Eu estou falando causa própria. Sim. Né, Daniel? A gente tem que perguntar como nosso telespectador. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade. Se eu ver um colorido de imagem no meu prato, eu começo... Não é fácil. Sim, é verdade, mas a gente precisa entender, Sim. Né? A gente precisa entender que isso é para a nossa saúde. Sim, não é somente a saúde agora, mas a saúde mais à frente, para que a gente não ache normal que a gente chegue na velhice sentindo dores pelo corpo, com a caixinha de remédio ali do lado, e se a gente não se alimentar mas, doutora, bem... Mas aí eu vou frisar. Tem muitos que devem chegar na senhora e dizer assim, eu não como nem fruta nem verdura. Sim. Muitos. E tem muitos em casa que não tem essa flexibilidade que a senhora está dizendo, vamos lá, vamos botar um negocinho ali. Tal. O que fazer também para mudar? Por exemplo, vamos lá. O arroz integral pelo arroz normal, válido? É válido? Sim, é válido. Tá? Porém, existe um ponto importante. Vou frisar isso. O arroz integral seria melhor do que o arroz branco, por quê? Pela quantidade de fibras. Mas será que eu posso comer o arroz branco e não comer o integral? Pode. Como que eu poderia fazer isso? Se eu conseguir aumentar o consumo das minhas verduras durante esse almoço, porque aí eu vou estar conseguindo um estoque de fibras que o arroz integral já me daria, eu conseguiria fibra na verdura, né? Tanto na verdurinha crua, como na verdura cozida, e às vezes quem tem dificuldade,
começa pelo que consegue, tá? Eu consigo... O que seria mais fácil? O que é mais fácil para adaptação, para que não tenha esse acesso a coloridos no prato? Quais seriam as folhas, né, legumes que poderiam encaixar no cardápio dessas pessoas que têm uma certa dificuldade? O mais fácil que eu falo, o alface... Só não pode cebola crua. Né? Se não gosta da cebola crua, não tem problema, gente. Tem tanta verdura. Um alfacezinho ali com uma tomate bem picada. Às vezes é a aparência que a gente não gosta. Porque a gente vê, acha feio e não gosta. Então, um alfacezinho picado com a tomate e um molho. Até um molho que você prepara em casa. Deixa um sabor diferente na salada. Às vezes faz uma misturinha de legumes e coloca no forno. Fica muito bom. Esses legumes poderiam ser o pimentão bem picadinho, a abobrinha, o pepino, a tomate, até a cebola um pouco ralada, já que não gosta de mastigar. Então, faz essa receitinha, coloca um pouco de azeite, vai no forno, fica muito bom. Até mesmo para quem não gosta. Agora tem que começar a provar, porque não adianta a gente ficar na nossa cabeça dizendo eu não gosto de comer, eu não gosto de comer e nunca comer. Você não vai comer. Então, tem que começar. Eu fui uma criança que não comia verdura, uma adulta que não comia verdura, e hoje eu como. Então, por que que eu consegui e você não consegue? Porque não é fácil. Quando... Mas a complicação, a gente que coloca na nossa cabeça. Mas, doutora, é isso. Gente, eu acho que essa entrevista é a primeira vez que eu estou me abrindo um negócio de comida, porque eu sempre trago nutricionista aqui e, de fato, eu nunca discuto sobre esse tema específico. Eu sempre faço uma sugestão de perguntas que temos aqui, mas hoje eu disse, não, hoje eu vou para, sei lá, eu vou para tudo ou nada. Eu fui para uma nutricionista uma vez, viu? E ela começou a falar isso, me dava umas crises de sorriso muito grandes, que eu começava a dizer, não vai entrar, doutora. Aí ele disse, olha, você bota lá o pedacinho. Eu botei uma vez, eu fiquei, Daniel, aí eu olhei. Aí eu disse, meu Jesus, não é que não entra mesmo, não entra. Agora, vamos lá. Se eu como cru nem nada. Agora, se eu fizer um negocinho que eu bote uma... assadozinho ali, eu boto uma cebolinha para fazer um negocinho diferente, eu como. Por exemplo, se eu ver cozinhado, bem cozinhadozinho ou assadozinho, esse negócio dá para comer. Agora folha, o negócio seco, não entra. Então aí você já poderia optar por esse tipo de verdurinha que eu falei agora, a abobrinha, o pepino, vai tudo ao forno e ele é cozido, realmente, Sim. Esse legume. E o sabor, ele fica muito bom. O sabor fica bom. Eu vou postar lá no meu Instagram a Mas não vai sair receita, o gosto não, sabe? e vou enviar para você fazer na sua casa e experimentar. Aí você vai me dizer se realmente, começando aos poucos, gente, porque a maior dificuldade é porque a gente não quer iniciar. A gente não quer dar o primeiro passo, e quando dá, às vezes passa uma semaninha no máximo e já diz, não, eu não consigo. Quando a gente coloca essa frase na nossa mente, fica muito mais difícil. Mas, doutora, é muito melhor um sanduíche recheado do que um prato de salada, doutora. É muito mais saboroso. E aí, aonde entram as divergências sobre esses dois fatores? Para muitos, sim. Para muitos, sim. Seria muito mais saboroso. Mas será que o meu corpo, isso para o meu corpo vai ser interessante? Vou lhe deixar um dado para você. Fica à vontade, e para doutora. todo mundo que está em casa. Certo. Tá? Não quero fazer nenhum tipo de terrorismo nutricional aqui. Não é a minha intenção. A minha intenção é levar informação para vocês. Isso aí, gente, já é visto na legislação. O que é que a gente vai no hambúrguer? O que é que a gente come diariamente? O pão. Não é verdade? Muita gente come pão todos os dias e o pão vai lá no hambúrguer. Então, o que é que acontece? Na nossa legislação, é permitido 75 fragmentos de insetos, inclusive ácaro, na nossa farinha branca em 50 gramas de farinha. Não só na farinha de trigo, mas integral também. Nas duas. Como é que é o negócio aí? Peraí. Exatamente. Ela tá deixando a gente... Isso
Ave Maria, doutora. Está lá na legislação. Nossa legislação, ela permite. Então, tem sim insetos dentro da nossa farinha. E a base do pão é o quê? É a farinha. O nosso organismo, ele não foi feito para estar ingerindo fragmentos de insetos, gente. Então, ele não come coronavírus, não, esses bichos não, dentro da gente não, porque olha, que já tá. É sério, tem que comer, Daniel. Tem que. Mas aí esses bichos aí, sim, doutora, insetos Deus, mortos, doutora, né? Mas aí eu vou pensar 1000 vezes agora para comer pão, doutora. Sim. Mas está lá na legislação, todo mundo vai dar uma pesquisadinha lá e ver. 75 fragmentos de insetos, baratas, besouro, alguma coisa, até ácaro, em 50 gramas de farinha. Isso é muito, gente. Isso acaba inflamando o nosso intestino, que é o grande maestro, né, da nossa saúde, da nossa imunidade. Imagina quanto mais a gente acaba destruindo a nossa microbiota intestinal, mais ansioso eu vou ser, mais fácil de ter várias doenças, né? A gente também vai ter. Então, o nosso corpo ele não foi feito para isso. Então, a gente precisa, sim, comer uma alimentação limpa de insetos também. Então, isso é, sim, verídico, está aí para todo mundo ouvir. Tá? Não quero fazer nenhum tipo de terrorismo aqui, mas isso é uma coisa muito grave. No meu ver. Fora que, tá sem contar, gente. Eu tô aqui desorientadinha, né? Hoje eu vou. Eu tava doido pra comer. Ontem eu comi um pãozinho, eu tava doido pra comer um sanduíche. Eu fui comer um sanduíche. Eu tô pensando aqui, será que. Né? É meio preocupante isso, doutora. Porque assim, muita gente é viciada em pãozinho. É, o pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia. O pão quentinho numa padaria, gente, sim, com um cafezinho, não tem coisa melhor. É verdade. Mas não é que a gente nunca possa comer. Porém, está muito frequente na rotina. E outra coisa é que os produtos industrializados, gente, lá naquela carninha industrializada... Só vai piorar a situação. Não, eu vou deixar todos vocês aqui conscientes do que vocês estão comendo. Lógico, tá? E a senhora trouxe, e a senhora veio pra cá pra nos orientar mesmo. A senhora não veio pra cá pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. Exatamente. Pois não. O conhecimento liberta a gente, né? Ou trava total, né? Porque a senhora já tá travando aí o pão. Eu já tô preocupado com o pão aí, viu, doutora? Mas fica à vontade, olha, vamos lá. Os produtos industrializados, eles são riquíssimos em aditivos industriais. Então, isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais viciado nesses alimentos, não é verdade? Porque quando a gente come uma vez, quer comer 2, 3. E por que a gente fica tão viciado nisso? Porque realmente essas substâncias, o glutamato monossódico, que deixa aquele alimento com sabor mais marcante, né? Então, esses aditivos, eles deixam a gente até mais predispostos a doenças como o câncer. É uma delas, né? Fora que esses alimentos geralmente são riquíssimos em calorias, gente. Então, vai aumentar peso e, às vezes, a obesidade, ela é um fator de risco e também é um fator para várias doenças, como diabetes, hipertensão e até mesmo aumentar o risco de mortalidade das pessoas. Então, isso aí começa lá na nossa infância, né? Quando a gente é pequenininho, é onde a gente está formando lá nossa rotina alimentar, digamos, é quando a gente é pequeno. Então, quando a gente nasce, o bebezinho está mamando, não está achando ruim o leite materno, não. Mas aí vai crescendo, a mãe começa a oferecer outros alimentos industrializados, que tem um sabor muito marcante. Então, ele não vai querer mais uma frutinha, né? Muita gente vai se identificar em casa. Meu filho antes comia de tudo, agora não come mais nada. E isso começa lá na nossa infância, a inserir esses alimentos industrializados. E realmente faz muito mal para a nossa saúde. Eu estava vendo um documentário hoje que falava exatamente disso. E muito interessante que eu vi é que muitas crianças nesse documentário, depois eu vou passar o nome lá no meu Instagram, que muitas crianças, gente, não sabiam o que era um pimentão. A pessoa ia mostrar, a repórter, você sabe o que é isso? A criança não sabia o que era um pimentão. Um mamão, a criança não sabia o que era. Crianças até grandes, de 4, 5 anos.
Então, isso mostrou uma batata, minha gente. Uma batata, a criança não sabia o que era, mas quando trouxe o salgadinho, ele sabia batata. Então, ele sabe o que é industrializado, mas a criança não sabe o que é o natural. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Como é que eu estou criando, né, os meus filhos? Como é que eu estou criando essa geração? E um dado importante é que de 5 crianças obesas, 4 na vida adulta continuam obesas. Olha o perigo, né? Vamos lá, deixa eu fazer uma questão aqui, Maraísa. Existe aquelas batatas fritas que são industrializadas. Eu tô aqui, gente, tô aqui com a pauta toda aqui de perguntas, sugestões, mas eu tô fugindo totalmente dela aqui, porque eu acho que essas aqui ficam, assim, essas são boas. Eu acho que também deve ter puxado alguma coisa da senhora aqui. Mas eu acho que quando vai pro lado humano, daquelas pessoas que estão em casa, de fato, que é real necessidade, é melhor. Mas vamos lá, deixa eu levantar uma questão. Tem aquelas batatas industrializadas, que já vem nos saquinhos, tal. E tem as batatas que se fazem em casa. Existe diferença para fazer batata frita em casa ou não? Existe sim. A batata lá do saquinho que a gente compra lá no supermercado é muito cheia de gordura, tá, gente? Às vezes vem um dado interessante, vem lá dizendo 0 trans, a gente acha que não tem gordura nenhuma nessa batata, mas tem, tá? Tem muita gordura, tem muitos aditivos industriais, realçantes de sabor, que vai fazer tudo isso que eu já falei anteriormente, tá? Então, é muito mais calórico e muito, digamos que não é a que a gente faz em casa, é mais saudável, tá? E mesmo, doutora, fazendo essas que estão compradas nos supermercados, fazendo aquele famoso fornozinho, existe a diferença também ou não? O melhor seria a gente pegar a batata. Eu já fiz isso em batata casa. Inglesa. A batata inglesa de casa. Certo. Você descasca. O que as crianças não sabiam. Exatamente. Certo. Você pegar a batata em casa e você descascar e você preparar essa batata Aonde? em casa. Como é que eu faço a minha batata? Vamos lá, doutora. Quero saber se a senhora é uma boa cozinheira mesmo. Tampa de crush, vamos lá. Vamos lá no meu Instagram que tem várias receitas, vou colocar da batata também. O que é que eu faço com a batata? Vamos lá. Descasco ela, corto em palitinhos, que geralmente é o formato que a gente gosta. Aí eu coloco elas para ferver um pouquinho no fogo. Quando começa a ferver a água, 1 minutinho só para que ela não cozinhe. Aí eu desligo o fogo e coloco essa batata dentro da água gelada para interromper esse cozimento. Coloquei ali na água gelada rapidinho e jogo a água fora. Coloco essa batata, os palitinhos em um pano e dou uma enxugadinha assim por cima. Coloco dentro do forno, né? Do recipiente lá. Coloco no forno. No óleo, jamais. Não precisa colocar no óleo. O óleo é muito prejudicial. O óleo é porque o óleo vai aquecer. Né? Então vai produzir já substâncias que são mais tóxicas. Agora sim, foi uma vez perdida, se for para fazer no óleo, melhor do que comprar um saco de batata, né? Que eu não vou dizer a marca. Eu não sei se é o iFry. O iFry é uma marca, mas se for já tá dito mesmo. Então é melhor botar no iFry. Sim, tem um forno. O forno que eu uso é forno e também é airfry. Eu coloco na função airfry 20 minutinhos na função airfry a 180 graus, pronto. Batata frita, minha gente. Bota dando-lhe sal para cima. Coloca o sal a gosto, né? Não vamos colocar muito sal também. Mas coloca assim um salzinho. Tem alguns molhinhos que vocês podem fazer em casa com a mostarda e o ketchup. Agora, sempre olhar, gente, o rótulo desses produtos, tá? Então, tem muito produto dentro do ketchup, deixa lá. Procura um que tem bem pouquinho ingrediente. Mostarda do mesmo jeito. Faz esse temperinho e vai comer sua batata feliz, né? Fica muito bom. É porque você nunca provou, tá rindo que nunca provou. Eu tenho certeza que ia gostar. Ah, Jesus Cristo. Ah, velho, é bom, né? A batata é bom, sendo que eu não como, né? Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu não como mesmo, então não tem problema nenhum. Tem muita gente também que tá se renovando em casa. Tá se renovando em casa, de fato.
tá tendo as comidas, mas às vezes não tá praticando um exercício. Os dois têm que estar alinhados, exercício físico com a boa alimentação nesse período, doutora? Sim, a atividade física junto com a alimentação é perfeita, é um casamento perfeito. A atividade física ela é importante por quê? Porque vai liberar neurotransmissores como a endorfina, como a serotonina, como a dopamina, que vai diminuir a nossa ansiedade. Olha a importância de fazer exercício em casa, principalmente nesse momento. Depois que estiver liberado, você vai para a sua academia, você vai aí fazer seus exercícios fora, né? Então, nesse momento, é sim interessante que você faça atividade física. E a alimentação vai trazer um equilíbrio, né? Vai nutrir o seu corpo, vai fazer com que você alcance seu objetivo. Se for emagrecimento, então a alimentação vai lhe ajudar nisso também. Então, tem que ser um casamento, tem que ter os dois. Muito bem. Vamos dar umas orientações. Principalmente eu quero que a senhora converse com o seu telespectador nessa câmera aqui, onde o Daniel está. Eu quero que a senhora dê umas orientações nesse período, o que fazer, as comidinhas, tal, para as pessoas. E outra coisa, já dei também seu Instagram, que lá a senhora, pelo que eu estou vendo, a senhora tem muita receita. Acho que é importante também a senhora colocar já também para o nosso telespectador. A senhora fique à vontade, né? Gente, a gente trouxe hoje a doutora Maraísa, né? Com que intuito? Estamos na época junina, muita gente vai comer hoje muito pamonha, e é comida pesada, querendo ou não, é comida muito pesada, né, Daniel? Né? Pesada demais, porque você nunca come só uma pamonhazinha ali, não. Sempre vem o extra, né? O extrazinho, né, doutor? Um queijinho de coalho, que é bom, um negocinho assim, uma canjica. Você nunca tá satisfeito, né? Então por isso a gente tá dizendo assim, gente, não é o último São João da sua vida. Coma com, né? Eu tô dizendo porque eu não como, por isso que eu peço pro povo, não faço nem questão, gente. Coma, não precisa morrer, né, de empachar para no outro dia estar ainda comendo o resto de hoje. Né, doutor? Eu acho que isso é importante que as pessoas se lembrem, se toquem disso também. E outra coisa, vai ter muito consumo de bebida alcoólica, né, doutora? É bom também pisar um pezinho no freio aí, né, doutora? Fica à vontade para o nosso telespectador ter as suas orientações e o seu Instagram para quem quiser tirar mais dúvidas. Fica à vontade. Ok. A orientação que eu dou é que vocês aproveitem o seu São João com moderação, vai comer comidas típicas nesse momento, não tem problema, gente, a gente comer. Então, vai comer com a outra mentalidade, com o pensamento de que eu não preciso exagerar. Se você não vai estar em família, né, porque às vezes a gente está com a família inteira em casa, então a comida realmente é uma quantidade maior. Às vezes está você em casa só com seu esposo, ou então só com seus filhos. Não vai exagerar na quantidade, não vai fazer aí vários tipos de comidas e uma quantidade exagerada para que fique ainda para o outro dia, né? A minha orientação é: tenha cuidado na quantidade de alimento que você vai fazer para esse momento, reduza. Coma com atenção, sentindo o sabor do alimento, porque quando a gente come menos ansioso, a gente come menos. Então, não precisamos nos privar, mas nós precisamos ter um controle. Se você vai ter algum consumo de bebida alcoólica, tente se hidratar com água, entre um copo e outro, vá tomando um copo de água também para que essa hidratação reduza os efeitos do álcool no seu corpo. Então, aproveite as festas e se você quiser também mais orientações, entre lá no meu Instagram, @MaraisaNutricionista, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E como comida limpa, minha gente, comida suja a gente deixa uma vez perdida. Então, compra comida limpa, comida de Deus. Eu costumo dizer que é comida de Deus, que não tem rótulo, nasce da terra, batata, inhame, macaxeira, o milho também, né, nasce da terra. Então, isso é comida de Deus, é comida que faz bem para o nosso corpo. Fruta e verdura para fechar com chave de ouro. Tem cachorro quente também, né? Cachorro quente pode, né? Pode até certo ponto, né, gente? Lembrando das orientações que a gente conversou tudo hoje. Então, vai comer o cachorro quente e tudo bem, sem exagero, com controle, que isso não seja frequente também na sua rotina. Muito bem, pessoal. Tá aí, né? Maraísa, eu queria agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. Hoje foi um bate-papo mesmo, literalmente foi um bate-papo, nada de daquele negócio já certinho, não. Porque eu acho que
quando a gente tem uma oportunidade de trazer um profissional de qualquer área, a melhor coisa é a gente tirar quanto mais dela para você, telespectador, é melhor também para a gente aqui, né? Que também a gente aprende. E para mim foi uma honra poder recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa sorte, bom agradeço. São João. Dance muito forró dentro da sua casa, tire o sofá, faça tudo e dance bem muito. Que o São João, para muitos aí, de fato, a gente sabe que tem muitos que sofreram perdas, mas a vida tem que continuar, né? E a gente também não tem que viver, né? A verdade é essa. Esse convida tá aí, né? O convida tá aí, mas a gente tem que saber viver, saber respeitar também a vida das pessoas. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Muito bem, pessoal, tá aí. Mas a gente tem que se alimentar bem, viu? Comer comida da terra, macaxeira, inhame, legumes, folhas, né, doutora? Tem que comer muito, tá certo, doutora. Eu tô aprendendo a comer esse tipo de coisa para tentar me sentir mais confortável. Mas a gente vai conversar daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, com o Nauber Brilhante. Daqui a pouco também eu vou conversar com o Ramon Cordeiro e também Nádia Paletó para falar